Quando cheguei na cooperativa naquela manhã de segunda-feira, a primeira coisa que vi foi um homem de joelhos no meio do pátio. Ele não estava rezando, estava olhando fixo para um pedaço de metal retorcido que antes era o capô de um trator John Deere. As mãos dele tremiam. Ao redor, outros homens caminhavam entre os destroços, como quem anda num cemitério. Vidros estilhaçados, cabines amassadas, lama seca grudada em tudo, o cheiro de óleo diesel misturado com terra molhada, e um silêncio pesado, daqueles que só existe quando o desespero é grande demais para caber em palavras. A tempestade tinha passado na noite de sábado. Ninguém esperava. O alerta veio tarde, e quando veio, já era tarde demais para proteger os equipamentos. Ventos de mais de 100 km por hora, chuva que parecia martelada, raios que iluminavam o céu inteiro a cada 3 segundos. E no meio disso tudo, 12 tratores modernos importados, comprados com financiamento pesado, estacionados no pátio central da cooperativa. Na manhã de domingo, quando o vento parou, o estrago estava feito. 2 milhões de reais em máquinas destruídas, 50 famílias dependendo daqueles tratores para colher a safra. E 15 dias de prazo antes que tudo apodrecesse no pé. Eu trabalho com cooperativas rurais há mais de 20 anos. Já vi seca, praga, preço despencando, banco executando dívida. Mas nunca tinha visto um desastre desse tamanho acontecer de uma vez só. E o pior, nunca tinha visto uma comunidade tão perdida. Porque não era só a máquina que tinha quebrado. Era a confiança, era o plano, era o futuro. Mário, o presidente da cooperativa, estava encostado na parede do galpão, de braços cruzados, olhando para o horizonte. Ele tinha 58 anos, cabelo grisalho, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira na roça. Sempre foi o cara das decisões, o cara que falava e todo mundo ouvia. Nos últimos 5 anos, foi ele quem convenceu a comunidade a modernizar. Vender os tratores velhos, pegar financiamento, comprar máquinas de ponta. John Deere, New Holland, Massey Ferguson. Tecnologia de última geração. GPS, piloto automático, ar-condicionado na cabine. Tudo que havia de mais moderno. E deu certo. As colheitas melhoraram. O rendimento subiu. Todo mundo acreditou que aquele era o caminho. Só que agora, olhando aquele cemitério de ferro retorcido, Mário carregava uma culpa que ninguém precisava dizer em voz alta. Ele sabia. Tinha sido ideia dele. Tinha sido aposta dele. E agora, 50 famílias estavam à beira do colapso por causa de uma tempestade que ninguém previu. Eu me aproximei devagar. Mário me viu, mas não disse nada. Só balançou a cabeça como quem não tem mais o que falar. Foi quando outro homem se aproximou. Toninho, tesoureiro da cooperativa, uns 40 e poucos anos, sempre foi mais nervoso. Ele falou alto, para todo mundo ouvir. A gente ligou para o seguro. Eles disseram que não cobre. Ato da natureza dessa magnitude não está na apólice. O silêncio ficou ainda mais pesado. Alguém chutou um pedaço de plástico quebrado. Outro soltou um palavrão baixo. Mário continuou parado, olhando para o nada. Toninho continuou. Tem mais. O banco já ligou. Eles querem saber como a gente vai pagar as parcelas dos financiamentos, porque os tratores viraram sucata, mas a dívida continua. Foi aí que a ficha caiu para todo mundo. Não era só a safra que estava em risco. Era a terra. Era a casa. Era tudo. Eu olhei para o horizonte, na mesma direção que Mário olhava. Dava para ver a lavoura de milho, madura, dourada, pronta para colher. Quilômetros de riqueza parada, esperando, mas sem máquina para fazer o trabalho. Aquilo tudo ia virar pó em 2 semanas. O contraste era brutal. Fartura na terra, impotência nas mãos. Alguém sugeriu alugar tratores de outra região. Mário balançou a cabeça. Já tentei. Nessa época, todo mundo está colhendo. Não tem trator disponível num raio de 300 quilômetros. E mesmo se tivesse, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel. Outro homem sugeriu pedir ajuda para o governo. Mário deu um sorriso amargo. O governo demora 3 meses para liberar qualquer coisa. A gente tem 15 dias. Foi quando Zé Carlos, um dos agricultores mais velhos, falou uma coisa que fez todo mundo parar. E o Valmete do Valdir? O nome caiu no meio da roda como uma pedra. Ninguém respondeu. Alguns desviaram o olhar. Outros fingiram que não ouviram. Mário ficou tenso, mas não disse nada. Zé Carlos insistiu. O trator dele ainda funciona. Eu vi semana passada, tá velho, mas tá inteiro. Toninho soltou uma risada nervosa. Zé, pelo amor de Deus, aquele Valmete tem 40 anos. É uma relíquia. Não aguenta nem um dia de trabalho pesado. Outro homem concordou. E o Valdir nem faz mais parte da cooperativa.
Ele saiu faz tempo. Zé Carlos olhou para os dois. Sério. Ele não saiu. Vocês que deixaram ele de lado. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio constrangido, porque todo mundo ali sabia que Zé Carlos estava certo. Valdir tinha 67 anos, viúvo, morava sozinho numa propriedade a uns 8 quilômetros dali. Nos anos 80, ele era um dos pilares da cooperativa. Participava de tudo, opinava, ajudava. Mas quando a modernização começou, Valdir foi ficando para trás. Ele não quis vender o Valmé velho. Não quis pegar financiamento. Dizia que máquina cara demais, era risco grande demais. Que tecnologia moderna quebra fácil e conserto custa caro, que o simples dura mais. No começo, o pessoal ouvia com respeito, mas com o tempo as opiniões de Valdir começaram a incomodar. Ele virou o cara do contra, o cara que não entendia de progresso, o cara ultrapassado. Até que um dia, numa reunião tensa, Mário perdeu a paciência e disse na frente de todo mundo: Valdir, com todo respeito, mas gente velha não entende de futuro. Valdir não respondeu. Só levantou, pegou o boné e saiu. Nunca mais voltou para uma reunião. Continuou trabalhando na terra dele, sozinho, com o Valmete velho. E a cooperativa seguiu em frente, sem ele. Agora, 5 anos depois, o nome dele voltava à tona. Não por escolha, por desespero. Mário respirou fundo e falou, mais para si mesmo do que para os outros. Mesmo que o Valmete funcione, um trator sozinho não dá conta de colher tudo isso em 15 dias. Zé Carlos deu de ombros. Pode não dar, mas é melhor do que nada. Ninguém rebateu, porque no fundo todo mundo sabia que Zé Carlos tinha razão. Mas ninguém queria ser o primeiro a se admitir que a única saída era pedir ajuda para o homem que eles tinham humilhado. Mário ficou parado por mais alguns segundos. Depois, sem dizer nada, começou a caminhar em direção à picape dele. Toninho perguntou para onde ele ia. Mário não respondeu. Só entrou no carro e saiu. Eu sabia para onde ele estava indo. E sabia também que aquela conversa não ia ser fácil. Porque o problema não era só técnico. Não era só sobre um trator velho funcionar ou não. Era sobre orgulho ferido. Era sobre respeito perdido. Era sobre um homem que tinha sido deixado de lado e agora era a única esperança de 50 famílias. E a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta, mas que todo mundo estava pensando, era simples. Valdir ia aceitar ajudar? A propriedade de Valdir ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por eucaliptos dos dois lados. Mário dirigiu devagar, levantando poeira. Quando chegou, estacionou a picape na frente da casa e ficou parado por alguns segundos, as mãos ainda no volante. Respirou fundo. Saiu. A casa era simples. Madeira pintada de branco, telhado de zinco, varanda pequena com 2 cadeiras de plástico. Tudo limpo, organizado, mas com aquele ar de quem mora sozinho há tempo demais. No quintal lateral dava para ver o galpão. A porta estava aberta. E lá dentro, parado, estava o Valmé. Mário caminhou até a varanda e bateu na porta. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Nada. Foi quando ouviu um barulho vindo do galpão, motor ligando. Ele virou e caminhou na direção do som. Quando chegou na entrada do galpão, parou. Valdir estava sentado no Valmé, de costas, ajustando alguma coisa no painel. O trator estava ligado, roncando baixo, firme. O cheiro de diesel preenchia o ar. Valdir desligou o motor, desceu devagar, limpou as mãos num pano velho e só então virou para trás. Quando viu Mário parado ali, não demonstrou surpresa. Só olhou, esperando. Mário tirou o boné, segurou com as 2 mãos na frente do corpo. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Valdir? Valdir não respondeu. Só continuou olhando. Mário engoliu seco. Eu vim aqui porque a gente está com um problema sério. Valdir cruzou os braços, encostou no Valmé. Eu sei. A tempestade. Mário piscou surpreso. Você já sabe? Todo mundo sabe, Mário. Notícia corre rápido. Mário assentiu desconfortável. Olhou para o chão, depois de volta para Valdir. Os tratores viraram sucata. Todos. A gente não tem como colher a safra. Valdir não disse nada. Só continuou olhando, com aquela calma que deixava tudo mais pesado. Mário continuou, a voz mais baixa. Eu vim aqui porque o Zé Carlos lembrou que você ainda tem o Valmete e que ele funciona. Valdir soltou um som que podia ser uma risada, mas não era. Era algo mais amargo. Ah, o Valmé, aquele trator velho que não serve para nada, né? Mário abaixou a cabeça. Sabia que aquilo ia vir. Valdir deu um passo à frente.
a voz firme, mas sem gritar. 5 anos atrás, eu avisei. Falei que depender só de máquina cara era arriscado. Falei que tecnologia moderna quebra fácil. Falei que o simples dura mais. E sabe o que você me disse, Mário? Mário não respondeu. Não precisava. Ele lembrava. Valdir continuou. Você disse na frente de todo mundo que gente velha não entende de futuro. Lembra? Mário fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, olhou direto para Valdir. Eu lembro. E eu estava errado. Valdir não esperava aquilo. Ficou parado, processando. Mário continuou, a voz tremendo um pouco. Eu vim aqui para pedir ajuda. Não só minha, de 50 famílias. A safra está pronta. Se a gente não colher em 15 dias, perde tudo. Casas, terras, futuro, tudo. Valdir desviou o olhar. Olhou para o Valmé, depois de volta para Mário. E você acha que um trator de 40 anos vai dar conta de colher tudo isso sozinho? Mário deu de ombros honesto. Eu não sei, mas é a única chance que a gente tem. Valdir ficou em silêncio por um tempo longo. Depois balançou a cabeça. Não. Mário sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Valdir, por favor. Não, Mário. Eu não vou ajudar. Mas você me humilhou, na frente de todo mundo. Me tratou como se eu fosse um estorvo, como se eu não valesse nada. E agora vem aqui desesperado pedindo ajuda? Mário tentou falar, mas Valdir levantou a mão, cortando. Eu passei 5 anos sozinho aqui. 5 anos ouvindo piada sobre o meu trator velho. 5 anos sendo ignorado. E agora, só porque vocês se ferraram, eu tenho que salvar todo mundo? A voz de Valdir não estava alta, mas estava carregada. Carregada de mágoa, de dor acumulada, de dignidade ferida. Mário ficou parado, sem saber o que dizer. Porque no fundo, ele sabia que Valdir tinha razão. Tinha todo o direito de recusar. Tinha todo o direito de virar as costas. Valdir deu um passo para trás, sinalizando que a conversa tinha acabado. Volta para a cooperativa, Mário, e diz para todo mundo que o velho e o trator velho não vão ajudar. Mário colocou o boné de volta, devagar. Olhou para Valdir uma última vez, assentiu e virou para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, parou. Virou de volta. Valdir, eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada, mas não é por mim, é pelas famílias, pelas crianças, pelas mulheres que vão perder a casa. Eu errei, eu sei que errei. Mas eles não têm culpa. Valdir não respondeu. Só ficou parado, olhando Mário sair. Quando Mário voltou para a cooperativa, o sol já estava alto. O pessoal estava reunido no galpão, esperando. Quando viram a cara dele, já sabiam a resposta. Toninho perguntou mesmo assim. E aí? Mário balançou a cabeça. Ele não vai ajudar. O silêncio caiu de novo. Pesado. Definitivo. Alguém chutou uma lata vazia. Outro soltou um palavrão. Zé Carlos ficou parado, de braços cruzados, olhando para o chão. Foi quando Dona Irene, esposa de um dos agricultores, entrou no galpão. Ela tinha uns 60 anos, cabelo preso num coque, mãos calejadas de tanto trabalho. Olhou para todo mundo, depois olhou para Mário. Vocês merecem. Mário franziu a testa. Como é? Dona Irene deu um passo à frente, a voz firme. Vocês merecem que ele tenha recusado. Vocês trataram aquele homem como lixo, riram dele, ignoraram ele, e agora querem que ele salve vocês. Toninho tentou rebater. Dona Irene, com todo o respeito, mas... Respeito? Ela cortou, olhando direto para ele. Vocês não tiveram respeito nenhum com o Valdir, e agora querem que ele tenha com vocês. Ninguém respondeu, porque ela estava certa. Dona Irene continuou, olhando para cada um. Se vocês querem a ajuda dele, vão ter que fazer do jeito certo. Não é o Mário sozinho que tem que pedir desculpas. São todos vocês, de joelhos, se for preciso. A frase ficou no ar. Pesada. Verdadeira. Mário olhou para os outros homens. Alguns desviaram o olhar. Outros ficaram parados, pensando. Até que Zé Carlos falou. Ela tá certa. Toninho bufou. Zé, você tá falando sério? A gente vai lá de novo, todo mundo junto, para pedir desculpas? Zé Carlos olhou para ele sério. Se é isso que precisa ser feito, então é isso que a gente faz. Mário respirou fundo. Olhou para Dona Irene, depois para os outros. Amanhã de manhã, todo mundo que puder vai comigo até a propriedade do Valdir, e a gente faz isso direito. Na manhã seguinte, 7 homens subiram em 3 picapes e foram até a casa de Valdir. Mário, Toninho, Zé Carlos e mais 4. Quando chegaram, Valdir estava na varanda tomando café. Viu os carros chegando e ficou parado, observando. Os homens desceram, caminharam até a frente da casa. Mário deu um passo à frente.
Valdir, a gente veio aqui para falar com você, de novo. Valdir colocou a xícara na mesinha lá ao lado, cruzou os braços. Eu já disse que não vou ajudar, Mário assentiu. Eu sei, mas antes de você decidir de vez, a gente precisa falar uma coisa. Valdir não respondeu, só esperou. Mário olhou para os outros homens, depois de volta para Valdir. A gente veio aqui para pedir desculpas, de verdade, não só eu, todos nós. Valdir ficou tenso, não esperava aquilo. Mário continuou, a voz firme, mas humilde. A gente errou, a gente te tratou mal, te ignorou, te humilhou, e a gente está aqui para dizer que a gente sente muito, de coração. Um por um, os outros homens repetiram. Toninho, Zé Carlos, todos. Alguns com mais dificuldade, outros com mais sinceridade, mas todos falaram. Valdir ficou parado, olhando para cada um. A mágoa ainda estava lá. Mas algo tinha mudado, porque aquilo não era desespero disfarçado de pedido de ajuda. Era reconhecimento real de erro. Mário deu mais um passo à frente. Se você aceitar ajudar, a gente faz do seu jeito. Você opera o Valmet, você decide o ritmo, você manda. A gente só pede que você dê uma chance para a comunidade. Não por nós, pelas famílias. Valdir respirou fundo. Olhou para o Valmet no galpão. Depois olhou de volta para os homens. Eu aceito, mas com uma condição. Mário assentiu rápido. Qualquer uma. Eu trabalho sozinho. Ninguém mexe no Valmé, ninguém dá palpite. Eu faço do meu jeito. E se der errado, a culpa é minha. Mas se der certo, vocês vão ter que engolir o orgulho e admitir que o velho e o trator velho salvaram todo mundo. Mário estendeu a mão. Fechado. Valdir apertou a mão dele, firme. E pela primeira vez em 5 anos, algo parecido com respeito voltou a existir entre eles. No dia seguinte, às 5:30 da manhã, Valdir chegou na cooperativa dirigindo o Valme. O motor roncava firme, constante. Quando ele estacionou no pátio, já tinha gente esperando. Mário, Zé Carlos, Toninho e mais uns 10 homens. Todos em silêncio, observando. Valdir desceu do trator, ajeitou o boné, olhou para a lavoura ao longe. Mário se aproximou. Bom dia, Valdir. Bom dia. A gente marcou a área. 15 hectares por dia se der. É o mínimo para conseguir colher tudo em 2 semanas. Valdir assentiu, mas não disse nada. Só caminhou até a beira da lavoura. Agachou, pegou um punhado de terra, sentiu a umidade. Levantou, olhou para o céu. Sem nuvens. Sol forte chegando. Vou começar agora. Vocês ficam longe. Não quero ninguém atrapalhando. Mário concordou. Pode deixar. Valdir subiu no Valmé, ligou o motor de novo, engatou a marcha e entrou na lavoura. Devagar. Firme. O barulho do motor misturado com o som das espigas sendo colhidas. A comunidade ficou parada, observando. Ninguém falou nada. Só assistiram. Nos primeiros dias, o trabalho foi surpreendente. O Valmet era lento, sim. Muito mais lento que os tratores modernos, mas era constante. Não falhava, não parava. Valdir trabalhava das 5 da manhã até as 9 da noite, com pausas curtas só para comer e abastecer. 16 horas por dia, sozinho. No terceiro dia, Mário foi até a lavoura levar água para Valdir. Quando chegou, Valdir estava parado ao lado do Valmet, limpando o filtro de ar. Mário desceu da picape, estendeu a garrafa térmica. Trouxe água fresca. Valdir pegou, bebeu, devolveu. Obrigado. Mário olhou para o trabalho feito. Quase metade da primeira área já estava colhida. Tá indo bem. Valdir limpou o suor da testa com o braço. Tá indo, mas ainda falta muito. Mário hesitou, depois perguntou. Você acha que vai dar tempo? Valdir olhou para ele sério. Eu não sei, Mário, mas eu vou tentar até o último minuto. Mário assentiu, voltou para a picape e foi embora. Valdir voltou para o Valmé. No 5º dia, começou a chover de madrugada. Chuva fina, mas constante. Valdir parou o trabalho, cobriu o Valmete com uma lona e foi para casa. A chuva durou o dia inteiro. No 6º dia, a terra estava encharcada. Impossível trabalhar. Valdir ficou em casa, inquieto, olhando pela janela. Cada hora perdida era uma hora a menos para terminar. No 7º dia, o sol voltou. Valdir acordou antes das 5. Foi direto para a lavoura. A terra ainda estava úmida, mas dava para trabalhar. Ele ligou o Valmete e voltou ao ritmo. Mas agora a pressão era maior. 2 dias perdidos, o prazo ficando mais apertado. No 9º dia, algo mudou. Valdir estava no meio da lavoura, colhendo, quando sentiu uma vibração estranha no motor. Um barulho diferente.
Ele desacelerou, prestou atenção. O barulho continuou. Ele parou o Valmet, desligou o motor, desceu. Abriu o capô, fumaça saindo, cheiro de óleo queimado. Ele olhou mais de perto. A bomba de óleo estava vazando. Não era um vazamento pequeno. Era sério. Valdir ficou parado, olhando. Respirou fundo. Fechou o capô devagar, subiu na picape que ele tinha deixado estacionada na beira da lavoura e foi embora. Quando chegou na cooperativa, Mário estava no galpão conversando com Toninho. Viu Valdir chegando a pé, sem o Valmet, e o coração apertou. Valdir? Cadê o trator? Valdir parou na frente dele cansado. Quebrou. O silêncio foi imediato. Toninho arregalou os olhos. Como assim quebrou? Bomba de óleo? Tá vazando. Não dá para trabalhar assim. Mário sentiu o chão sumir de novo. Tem conserto? Valdir deu de ombros. Tem, mas precisa de peça. E peça para Valmet antigo não acha em qualquer lugar. Toninho soltou um palavrão baixo. Outros homens que estavam por perto se aproximaram, ouviram a notícia. A sensação era de derrota. De novo. Mário olhou para Valdir desesperado. E agora? Valdir não respondeu na hora. Ficou pensando. Depois olhou para Mário. Eu vou consertar. Como? Você acabou de dizer que não tem peça. Eu disse que não acha em qualquer lugar. Não disse que eu não tenho. Mário franziu a testa. Você tem a peça? Valdir assentiu. Tenho, guardada há anos. Eu sempre guardei peças de reposição. Nunca se sabe quando vai precisar. Toninho soltou uma risada nervosa, incrédulo. Você tá falando sério? Valdir olhou para ele, sério. Sempre falei sério. Mário respirou aliviado, mas ainda preocupado. Quanto tempo você precisa para consertar? Se eu começar agora, termino de madrugada. Amanhã de manhã, o Valmet está funcionando de novo. Mário assentiu. Precisa de ajuda? Valdir balançou a cabeça. Não, eu faço sozinho. E foi o que ele fez. Voltou para a propriedade dele, pegou a peça guardada numa caixa de madeira no fundo do galpão, voltou para a lavoura e começou a trabalhar, sozinho, debaixo do sol que ainda estava forte no meio da tarde. Depois, debaixo da lua, com a ajuda de uma lanterna presa no capô do Valmet. Mário foi até lá no fim da tarde e levou comida. Valdir agradeceu, comeu rápido, voltou ao trabalho. Mário ficou ali, observando. Valdir com as mãos sujas de graxa, suor escorrendo, concentrado, cada movimento preciso, cada parafuso apertado com cuidado. Não era pressa, era conhecimento, era experiência acumulada em 40 anos. Mário perguntou baixo. Você aprendeu isso sozinho? Valdir não parou de trabalhar, mas respondeu. Aprendi com meu pai. Ele sempre dizia, se você não sabe consertar, você não é dono da máquina. A máquina é dona de você. Mário ficou em silêncio, processando. Depois falou. Eu devia ter ouvido você, Valdir, lá atrás, quando você avisou. Valdir parou por um segundo. Olhou para Mário. Não adianta mais pensar nisso. O que importa agora é terminar o trabalho. Mário assentiu. Ficou mais um tempo. Depois foi embora. Valdir continuou sozinho. Às 3 da manhã, ele apertou o último parafuso. Testou a bomba. Sem vazamento. Ligou o motor. Roncou firme, sem falhas. Valdir sorriu, cansado. Desligou o motor, deitou no chão ao lado do Valmet e dormiu ali mesmo, por 2 horas. Às 5h30, acordou com o sol nascendo. Levantou, sacudiu a poeira, subiu no Valmet e voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Quando Mário chegou na lavoura às 7 da manhã, viu o Valmet funcionando de novo. Parou a picape, desceu, ficou parado, observando. Valdir viu ele de longe, acenou com a mão. Continuou trabalhando. Mário sentiu algo que não sentia há muito tempo. Respeito. Respeito verdadeiro. Nos dias seguintes, a comunidade inteira começou a acompanhar o trabalho de perto. Não para atrapalhar, para apoiar. Levavam comida, água, café. Alguns ficavam na beira da lavoura, só observando. Crianças perguntavam para os pais sobre o Valmet. Os pais explicavam, com um misto de vergonha e admiração. No 13º dia, Valdir estava na última área. Faltava pouco, mas o sol estava se pondo rápido e ainda tinha trabalho. Ele acelerou o ritmo, mas sem forçar a máquina. Sabia que não podia arriscar outra quebra. No 14º dia, às 6 da tarde, Valdir colheu a última fileira. Desligou o motor do Valmet, desceu devagar. As pernas tremendo de cansaço, as mãos sujas, calejadas, doendo. Ele olhou para trás, para a lavoura inteira colhida. Respirou fundo. A comunidade inteira estava na beira da lavoura. 50 pessoas.
Homens, mulheres, crianças, todos em silêncio, observando. Quando Valdir desceu do Valmé, começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Valdir não sorriu, só assentiu, cansado. Mário se aproximou, estendeu a mão. Valdir apertou. Firme. Mário falou, a voz embargada. Você salvou a gente, Valdir. Valdir olhou para ele sério. Eu não salvei ninguém. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas todo mundo ali sabia que não era só isso. Era mais. Era prova. Era redenção. Era dignidade recuperada. Zé Carlos se aproximou. Colocou a mão no ombro de Valdir. Você é um mestre, Valdir. A gente nunca devia ter esquecido disso. Valdir olhou para ele, depois para todos. E pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com pertencimento voltou. Ele ainda era dali. Sempre foi. Uma semana depois da colheita, a cooperativa organizou uma reunião. Não era reunião de negócios. Era outra coisa. Mário tinha convocado todo mundo. 50 famílias. Galpão cheio. Crianças correndo entre as cadeiras. Mulheres conversando. Homens em pé, encostados na parede. Valdir chegou por último. Quando entrou, o burburinho diminuiu. As pessoas olharam. Ele caminhou até uma cadeira no fundo. Sentou. Mário estava na frente, ao lado de uma mesa com papéis. Esperou todo mundo se acomodar. Depois começou a falar. Eu chamei todo mundo aqui porque a gente precisa acertar as contas. A safra foi vendida. O dinheiro entrou e agora a gente vai dividir. Ele pegou uma planilha, mostrou os números. Quanto cada família ia receber, quanto ia sobrar para pagar as dívidas com o banco, quanto ia ser guardado para emergências. As pessoas ouviram em silêncio. Quando Mário terminou, Toninho levantou a mão. E o Valdir? Quanto ele vai receber? Mário olhou para Valdir, depois de volta para Toninho. A gente fez uma votação entre os associados. Todo mundo concordou. O Valdir vai receber a parte dele igual a todo mundo, mais um bônus de 10% do total como reconhecimento pelo trabalho. Valdir levantou a mão, interrompendo. Eu não quero bônus. Mário franziu a testa. Valdir, você salvou a gente. Você merece. Valdir balançou a cabeça. Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz porque ainda sou daqui. Sempre fui. Vocês que esqueceram. O silêncio ficou pesado. Mário engoliu seco. Assentiu. Você tá certo. A gente esqueceu. E a gente não vai esquecer de novo. Ele pegou um envelope, caminhou até Valdir, estendeu. Então fica só com a sua parte. Sem bônus. Mas com respeito. Valdir pegou o envelope. Guardou no bolso. Olhou para Mário, depois para todos. Obrigado. Zé Carlos levantou, começou a aplaudir. Devagar, outros se juntaram. Até que o galpão inteiro estava aplaudindo. Valdir não sorriu. Só assentiu, discreto. Mas algo tinha mudado. Ele não era mais o homem invisível. Era parte da comunidade de novo. Depois da reunião, as pessoas foram embora aos poucos. Mário ficou ajudando a se arrumar as cadeiras. Valdir estava saindo quando Mário o chamou. Valdir, espera. Valdir parou, virou. Mário se aproximou, as mãos nos bolsos, desconfortável. Eu queria te pedir uma coisa. Fala. Volta para a cooperativa, oficialmente. A gente precisa de você. Não só do trator, de você, da sua experiência, do que você sabe. Valdir ficou em silêncio, pensando. Depois perguntou. E se eu discordar de vocês de novo? Se eu achar que vocês estão errando? Mário deu um meio sorriso. Aí a gente vai ouvir, de verdade dessa vez. Valdir olhou para ele, avaliando. Depois estendeu a mão, fechado. Mário apertou a mão dele, aliviado. Nos meses seguintes a cooperativa mudou. Não de uma hora para outra, mas aos poucos. Valdir voltou a participar das reuniões. Opinava, sugeria, e dessa vez as pessoas ouviam. Não porque ele tinha salvado a safra, mas porque ele sabia, porque ele tinha vivido, porque ele entendia a terra de um jeito que tecnologia nenhuma conseguia substituir. A comunidade comprou tratores novos de novo, mas dessa vez com mais cuidado, menos financiamento, mais planejamento. E Valdir estava lá, ajudando a decidir. Ele não era contra o novo. Nunca foi. Era contra a dependência cega. Contra a ideia de que só o caro tem valor. O Valmete continuou no galpão de Valdir. Funcionando. Pronto. Valdir o usava na propriedade dele, mas também emprestava quando alguém precisava. Virou uma espécie de símbolo, um lembrete, de que o simples dura, de que experiência vale, de que respeito não se compra.
Eu voltei à cooperativa alguns meses depois para acompanhar como as coisas estavam. Encontrei Mário no galpão, conversando com Valdir sobre a próxima safra. Os dois rindo de alguma coisa. Quando me viram, Mário acenou. E aí, veio ver como tá? Eu sorri. Vim, e pelo jeito, tá bem melhor. Mário olhou para Valdir, depois de volta para mim. Tá, a gente aprendeu. Perguntei o que exatamente eles tinham aprendido. Mário pensou por um segundo, depois respondeu. Que valor verdadeiro não tá no preço da máquina, tá na mão de quem conduz. Valdir deu de ombros modesto. E que orgulho não colhe safra. Os dois riram. Eu também. Antes de ir embora, passei pelo galpão de Valdir. O Valmete estava lá, estacionado, limpo. Cheguei perto, passei a mão no capô, ainda quente. Tinha sido usado naquele dia. Olhei para ele por um tempo. 40 anos de idade, pintura desgastada, motor barulhento, mas firme, resistente, confiável. Pensei em quantas vezes a gente despreza o que é velho só porque é velho, quantas vezes a gente troca o que funciona pelo que brilha, quantas vezes a gente esquece que experiência não envelhece, ela amadurece. A história de Valdir e do Valmé não é só sobre um trator que salvou uma safra, é sobre um homem que recuperou seu lugar, sobre uma comunidade que reaprendeu humildade, sobre a diferença entre preço e valor, sobre o que realmente importa quando tudo desmorona. 50 famílias quase perderam tudo. Casas, terras, futuro. Mas no fim, não perderam. Porque um homem que elas tinham rejeitado decidiu ajudar mesmo assim. Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque ele ainda era dali. Porque ele entendia o peso daquilo. Porque ele sabia que comunidade não é sobre concordar sempre. É sobre estar junto quando importa. E o Valmete? O Valmete continua lá, funcionando, pronto, esperando. Porque máquina boa não é a que custa mais. É a que aguenta, é a que não te abandona no meio do caminho, é a que, quando todo mundo acha que acabou, ainda tem mais uma volta para dar. Valdir me disse uma coisa antes de eu ir embora naquele dia. A gente estava na varanda da casa dele, tomando café. Ele olhou para o horizonte, para a lavoura ao longe e falou quase para si mesmo. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos sozinho? Que a gente não precisa ser o mais rápido, não precisa ser o mais moderno. A gente só precisa ser firme, porque no fim, o que salva não é a velocidade, é a resistência. Eu anotei aquilo, porque era verdade. Não só para máquinas, para a gente também. A tempestade destruiu 2 milhões em tratores, mas um Valmete de 40 anos salvou 50 famílias. E no processo ensinou uma lição que nenhum manual de tecnologia consegue ensinar. Que valor verdadeiro não envelhece. Que respeito se conquista com ação, não com palavras. Que comunidade se constrói com humildade, não com arrogância. E que, às vezes, a salvação não vem do que é novo. Vem do que sempre esteve ali, esperando ser visto de novo. Valdir não virou herói. Ele não queria isso. Ele só queria ser reconhecido pelo que sempre foi. Um homem que sabe, um homem que resiste, um homem que, quando todo mundo desistiu, continuou firme. E o Valmete? O Valmete continua no galpão, motor roncando, pronto para trabalhar, pronto para provar de novo que o simples dura, que o verdadeiro não precisa de propaganda, que o que tem valor não precisa gritar, só precisa estar lá, firme, resistente, confiável, como sempre esteve. Se essa história te tocou, deixa um like. Se você também acredita que valor verdadeiro não envelhece, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.